que nós já podemos nos encontrar novamente. Estamos para dar início a esta última etapa do seminário. Teríamos inúmeras questões para nós examinarmos ainda sobre a temática tão delicada, tão importante, tão abrangente, tão profunda, que é a questão do suicídio no planeta Terra. Todos vocês têm como que tomado conhecimento da gravidade, não só em relação a uma verdadeira tragédia mundial, que vem, aliás, infelizmente, acentuando-se com o passar do tempo, quando nós gostaríamos de ver, não é, exatamente o contrário. Então, eu queria partilhar com vocês algumas questões que têm a ver com as consequências para o perispírito daquilo que é o suicídio. Então, amigos, nós todos como espíritas aprendemos que o ser humano encarnado, ele é constituído de uma vestimenta física, corpo biológico, em cada uma das nossas reencarnações. Por outro lado, nós temos a estrutura que vincula a alma imortal, que é a essência da vida, a este corpo. Este perispírito, os desencarnados, obviamente, também possuem. Aliás, no planeta Terra, numa mesma fase evolutiva, encarnados e desencarnados possuem perispíritos de uma mesma condição, de uma mesma natureza. Perispírito é uma estrutura de um valor excepcional em todos os sentidos e a sua constituição varia de mundo para mundo. Como o planeta Terra é uma realidade de provas e expiações, é um mundo, por assim dizer, semi-primitivo, o nosso perispírito ele é muito denso, ele é muito, vamos dizer assim, materializado. Em mundos superiores, os perispíritos dos habitantes destes mundos guardam uma relação com o processo evolutivo que fizeram todos, que alcançaram uma tal condição que vivem juntos num mundo muito superior, variando na hierarquia dos mundos tudo aquilo que estes espíritos conseguiram e naturalmente os seus perispíritos refletem isto. Mas uma outra curiosidade, não saindo para tão longe da Terra, nós comentávamos ontem sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra. Então nós aprendemos a respeito com André Luiz, quando ele desencarna e vai imediatamente para uma região escura, penosa, de sofrimento, que conhecemos até hoje como umbral inferior. Algumas pessoas do movimento espírita, o que também é natural, chamam aquele umbral apenas de umbral, sem adjetivação. Mas nós aqui que vivemos no plano material, há espíritos que vivem, que circulam, que atuam nas nossas imediações. Eles estão nos lares, nos meios de transporte, nos hospitais, nas instituições humanas, absolutamente todas. Mas não é aquele lugar que André Luiz conheceu durante um punhado de anos. Aquele é umbral, mas é um umbral médio. Quando nós fazemos a leitura da obra Nosso Lar e ficamos encantados com as descrições trazidas pelo autor sobre a colônia em si,
Não foi verdade que muitos de vocês começaram a conversar com a ministra veneranda, solicitando que quando vocês desencarnassem, ela arrumasse um cantinho lá na colônia para vocês todos? Por quê? Porque nós nos afinizamos com tudo aquilo quando comparamos com o nosso dia a dia. Verdade? Então, o que acontece? Como foram 2,5 milhões de exemplares no Brasil, 2,5 milhões, com uma coincidência numérica, de pessoas que viram o filme nos cinemas e depois nas próprias televisões em casa, a ministra recebeu milhões de pedidos. A maioria foram pedidos que vieram do Brasil, desejando que ela desse um jeito, né? Porque as pessoas não compreenderam que tudo isto se alcança por merecimento. Mas deixando a questão da lei de causa e efeito de lado, né? Da lei de amor, justiça e caridade, tudo isso foi esquecido e a ideia foi de solicitações inúmeras para que as pessoas fossem aceitas na colônia nosso lar. Isso deu um trabalho para a ministra. Ela requisitou engenheiros siderais para construírem lugares que pudessem acolher todo mundo que morreria mais cedo ou mais tarde e desencarnando e havendo merecimento, fossem viver em nosso lar. É claro que nós estamos brincando um pouquinho, e eu não sei se vocês conhecem a palavra puxadinho. A primeira ocasião de puxadinhos numa colônia de umbral superior aconteceu por causa do livro, envolveu veneranda, e hoje tem inúmeros puxadinhos esperando aqueles que querem forçar um pouco a situação e irem para lá como que a qualquer custo. Mas é importante nós nos lembrarmos que estas coisas são assim. E essa divisão de umbrais, na verdade, inferior, médio e superior, é apenas uma ideia a respeito de algo que tem a ver com o perispírito. Ontem nós comentávamos que abaixo do umbral inferior nós temos as trevas. Antes delas, trevas que nós poderíamos dizer superior, médio e inferior. E ainda temos as regiões abissais. Os perispíritos que vivem nestas regiões mais para baixo são perispíritos de maior densidade. E a densidade perispirítica resulta do pouco adiantamento espiritual e moral, do menor cumprimento das leis de Deus. Então, todas as questões viciosas, elas tornam o nosso perispírito mais denso. E o campo gravitacional da Terra atrai os desencarnados para baixo. Mas também fica uma outra reflexão: não é preciso a desencarnação para que os espíritos sejam atraídos para baixo. Cada espírito já tem o seu lugar. Quando nós dormimos, a alma desdobrada do corpo, o que acontece com cada um? Cada um tem o seu lugar. Resta saber que lugar é este para qualquer um de nós. Assim como nós temos um grau superior como a colônia nosso lar e milhares de outras colônias ao redor do nosso mundo, subindo nós temos arte, cultura e ciência. Subindo mais ainda, amor fraterno universal, e a mais alta de todas, a do governo da vida. Ou seja, no plano físico dos encarnados estamos todos juntos, mas no mundo espiritual e da própria Terra, sem nos valermos de outras ideias do grande e maravilhoso universo de Deus,
Nós aqui temos uma estratificação em função das condições do perispírito. Quem tem o perispírito mais sutil, mais leve, desmaterializado por evolução moral, ascende, desce para ajudar. Mas onde deseja estar, se permanecer um tempo maior ou menor, eleva a sua condição para uma topografia compatível com o seu adiantamento moral. Ou seja, no plano físico estamos todos na superfície. No mundo espiritual, quando dormindo no sono fisiológico à noite, ou quando nós estamos desencarnados, cada um tem o seu lugar. E esse lugar foi construído no sentido de as pessoas vão para aonde devam ir por mecanismos das leis de Deus. Então essa é uma noção para nós. Por isso sempre se pensa na importância da busca pela evolução espiritual em parâmetros de vida eterna, para que não haja tantos altos e baixos, e a nossa evolução naturalmente corresponda também aos benefícios para o perispírito. Mas a essência da vida não é o perispírito. O perispírito é a vestimenta perispirítica. A essência qual é? É a alma. É o espírito, essência, que quando reencarna nós chamamos de alma. Então este é que importa, este é que evolui, este que se encaminha para uma felicidade progressivamente maior e melhor, até alcançar como que o reino de Deus, do qual, aliás, com toda a amorosidade nos falava o Divino Mestre Jesus. Inúmeras vezes ele comentava com os apóstolos, com os discípulos, com os 500 da Galileia, a respeito da vida futura, porque Jesus sabia que tipo de mundo era este, sabia das dificuldades pessoais e coletivas, de tal maneira que ele então, procurando animar a todos, trazendo uma palavra de esperanças e consolações, as mesmas que o Espiritismo procura trazer à humanidade. Porque o Espiritismo não é o Consolador prometido. O Espiritismo não é Jesus conosco de novo, de uma outra forma. Pois bem, esta é uma questão. Eu queria comentar com vocês que já há muitos anos, por razões que às vezes até eu mesmo desconheço, primeiro eu nasci num lar e meus pais já eram espíritas. Então os postulados, as noções básicas, eu fui escutando dentro de casa, como criança, como adolescente, como adulto, até que fui eu mesmo buscando conhecimento. Mas tinha já aprendido muitas coisas através de meu pai e de minha mãe. Pois bem, muito cedo, relativamente, eu me enfronhava nas reuniões mediúnicas, procurando a educação e o desenvolvimento da mediunidade. E entendi aquilo, como outros também entendem, como um laboratório do mundo invisível, que relaciona o mundo espiritual com o mundo humano, especialmente no plano físico. E eu fui procurando estudar, procurando ler, buscando, sobretudo, Allan Kardec, buscando as obras através da mediunidade de Francisco Xavier, especialmente Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos, e fui procurando trabalhar e participar de reuniões mediúnicas praticamente desde muito cedo, o que acontece até hoje. Porque eu fui notando que uma maneira de nós ajudarmos pessoas encarnadas, sobretudo com problemas médicos,
em questões de saúde física e de saúde mental poderia dar-se e deu-se por muitos anos através das reuniões mediúnicas sérias, que nós poderíamos chamar de reuniões de assistência aos desencarnados, poderíamos chamar de reuniões de desobsessão especial, de desobsessão coletiva. Então, o que é isso? Nós fomos aprendendo nesta escola de ciência espiritual, com a base espírita, como é que é o mundo onde nós vivemos. Porque aprendemos muitas coisas importantes, todos vocês, no dia a dia, no exame da literatura espírita, absorvendo os conteúdos. Mas isto é uma parte importantíssima. Mas tem outra parte, que é aquela dos laboratórios da mediunidade. Tem aquelas que são ligadas aos processos de tratamento de pessoas com necessidades muito sérias, que foram aquelas que foram buscando ajuda na casa espírita, através de familiares ou elas propriamente. A importância do acolhimento fraterno, muitas vezes pacientes que vieram de longe, mandando mensagens, pedindo ajuda para casos bem delicados das mais variadas patologias humanas, tanto mentais quanto orgânicas. E buscando esta ajuda por ser médico, por ser espírita, por estar buscando conhecer melhor a realidade do planeta, como funciona isso tudo, de onde vem o sofrimento das pessoas, por que o câncer, por que o diabetes, por que as doenças reumáticas e autoimunes, por que o autismo, o espectro que visita tipicamente hoje em dia milhões de crianças, por que a síndrome do pânico, de onde vem a esquizofrenia e a dependência química, o alcoolismo, a dependência aos opioides, às anfetaminas e a outras drogas que trazem prejuízos inimagináveis às pessoas. E um dos prejuízos que tem a ver com tudo isto é o suicídio, voluntário ou involuntário. Então, meus amigos, o que foi acontecendo? Eu viajei muitas vezes, tanto para cidades diferentes do Brasil, como viajei para muitos países, no sentido de levar a semente do Espiritismo, como eu a havia cultivado, aprendido, dividindo experiências com colegas de outros lugares. Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Espanha, Uruguai, Argentina e assim por diante. Países como todos são, países com suas histórias, suas experiências, suas culturas, suas diferenças, mas tudo isto são regiões do planeta Terra, de um mundo, portanto, de provas e de expiações, onde há elementos e circunstâncias de vida que são exatamente muito parecidas com o que nós temos no Brasil, seja qual for o nosso estado, seja qual for a nossa cidade, maior ou menor. E aí o que foi acontecendo ao longo do tempo? Eu me reuni muitas vezes procurando coordenar reuniões mediúnicas nestes muitos países, em grupos espíritas, centros espíritas maiores ou menores em termos de área física, em termos de dinâmicas de trabalho, procurando somar com estas equipes e levando para que aqueles grupos, aquelas equipes, com seus médiuns, seus dirigentes, pudessem conhecer aquilo que eu, um pouco antes, tive a oportunidade de conhecer. Então, a ideia era de confraternização.
E aí, cada grupo selecionava como que os casos que gostariam que aquelas suas equipes, contando com a nossa colaboração, nós todos juntos pudéssemos ajudar. Então, essa experiência foi uma experiência bastante enriquecedora, eu diria, para mim e para todos, de tal maneira que os convites vêm acontecendo o tempo todo para que eu continue viajando e levando uma semente que tem a ver com a doutrina espírita e com, mais detidamente, a questão da divulgação doutrinária, incluindo as reuniões mediúnicas proveitosas para a recuperação dos doentes daqui e de qualquer lugar que eu acabei por visitar. Ao longo de todos estes anos, meus amigos, as questões de suicídios foram acontecendo. E nós fomos trabalhando em equipe, estudando bastante e fomos desenvolvendo possibilidades de nós cuidarmos de pessoas que haviam abandonado a vida. Então, esta é uma experiência espírita, mediúnica, que nos deu subsídios para entendermos melhor a realidade após a morte, tanto para qualquer um que desencarnou de um modo qualquer, tanto do ponto de vista individual como desencarnações coletivas, por tramas que acontecem todos os dias e até hoje no nosso mundo, mas também tendo a chance de verificar as consequências do suicídio, além daquelas que nós aprendemos na doutrina do ponto de vista teórico, seja na base kardeciana, seja com André Luiz, seja, por exemplo, com Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela psicografa Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, que era um escritor de Portugal, tornou-se uma pessoa idosa, e ele, quando já bem velhinho, se torna cego dos dois olhos. Era um escritor muito conhecido na Europa, sobretudo, claro, em Portugal. E então, como ele não conseguiu administrar bem a sua cegueira definitiva, ele, deprimido, ou seja, ele primeiro adoeceu mentalmente, vivendo toda uma melancolia prolongada, toda uma tristeza, e apesar de buscar ajuda, de receber ajuda dos profissionais de saúde de lá e na época, ele acabou cometendo suicídio. E Dona Ivone recebe esse espírito que viveu situações muito difíceis, como André Luiz, que viveu um punhado de anos logo a partir da sua desencarnação. Então, Camilo desce para as profundezas da terra. Por isso eu lembrava com vocês, antes de começar a comentar essas questões, aquela ideia da estratificação. Então, se eu penso no planeta Terra, se nós estamos vivendo na superfície, umbral médio, para baixo, umbral inferior, trevas e abismos, para cima, em qualquer ponto da Terra, umbral superior, uma colônia edificada na luz, a outra região logo a seguir, que é a região de ciência, de arte, de filosofia e de elementos de amorosidade. E aí então, arte, cultura e ciência. Depois, mais alta, a do amor fraterno universal, e aquela, para muito poucos, que é do governo da vida. Então, quando
nós nos deparamos com os dramas dos suicidas, nós vemos quase que imediatamente, como no exemplo de Camilo, a descida para uma região extremamente delicada. De tal maneira que nós vamos aprendendo. Só que nas práticas mediúnicas voltadas para a desobsessão coletiva, eu vou explicar o que é isso, nós fomos nos deparando também com o concurso dos médiuns das nossas equipes, tanto locais como equipes estrangeiras, com quem nós estávamos como que compartilhando vivências, procurando cuidar de casos de lá de fora ou de lá de longe do Brasil. Mas importa se é aqui do lado ou se é do outro lado do mundo, não importa. O mundo todo é o nosso planeta Terra. A humanidade é uma só. A família humanidade terrestre é uma, com suas diferenças. Então, o rebanho de Jesus é um só. Podemos ter apriscos diferentes, mas o rebanho é único. E ele é o guia, o modelo, ele é o governador. Para vocês terem uma ideia, talvez vocês lembrem comigo, no livro A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel trabalhando, Emmanuel nos diz que há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito de natureza crística, puríssima, do que há de mais extraordinário da evolução dos filhos de Deus no grande universo. 2 milênios foi quando Jesus esteve aqui, a ponto de ser visto por todos naquela ocasião, naquela época e naquele cenário. Milhares de anos ou milênios é uma coisa, mas Emmanuel fala que a Terra ainda estava semi-incandescente depois da grande explosão do Big Bang, há muitos mais bilhões de anos atrás. Então, 1 milhão de anos já é um tempo extraordinário. 4,5 bi, ele já estava no auge do que nós podemos imaginar da evolução espiritual. Então, nós precisamos lembrar às vezes essas questões, porque quando vemos nas atividades mediúnicas as consequências de tudo, vou dar para vocês um outro exemplo. Assim como Camilo Cândido Botelho desceu para aquilo que na obra foi chamado de o Vale dos Suicídios, ele comete suicídio em Portugal. Ele desce para uma região de treva na região de Portugal. Mas existem trevas de todas as nações. Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, Oriente e Ocidente. Por quê? Porque estamos entrando na Terra abaixo dos nossos pés, onde a luz do Sol não penetra, onde tudo é escuro, a não ser quando há mecanismos artificiais de iluminação ou mecanismos espirituais. Pois bem, procurando contar para vocês uma outra questão curiosa, para nós termos uma ideia do perispírito e a desencarnação. Há muitos anos eu também fui pesquisando como atender na reunião mediúnica espírita casos de dramas coletivos. Então, por exemplo, cai um avião. Caíram vários, alguns deles com 200, 300 passageiros e tripulantes. O que vocês acham que acontece com os espíritos que morrem instantaneamente na queda?
Nós poderíamos pensar, serão todos imediatamente socorridos ou, por condições pessoais, estarão procurando o melhor lugar para si. O que nós temos visto nestas experiências mediúnicas? A ideia de que a maioria dos que morrem coletivamente, eu digo porque juntos, no mesmo episódio, seja onde for no planeta Terra, eles ficam muito próximos do corpo físico. Então, quando às vezes um avião se despenca e cai, vai haver um espalhamento de elementos do avião, poltronas inclusive, e corpos dilacerados pelo trauma da queda. E esses espíritos, que na imensa maioria não conhecem a realidade espiritual do mundo, da vida deles próprios, não têm ideia do que existe após a morte, vivem apegados ao perispírito. Mesmo que há pedaços desses seus corpos. Então, eles têm o perispírito também é atingido pelo trauma da queda, mas eles ficam perto dos elementos do corpo físico que acabaram de perder a realidade anatômica e daí resultou da morte. Então, o que acontece? Traumas e outras violências danificam o perispírito para a grande maioria. Na verdade, danificam para todos. Só que dependendo da condição de cada um, existe uma melhora, uma reconstituição que pode ser muito rápida, às vezes imediata, mas isto é uma minoria. A maioria continua vivendo os dramas que são as consequências de uma morte, a princípio, sem previsão nenhuma, de pessoas que não tinham ainda um conhecimento sobre a vida após a morte, sobre a própria condição pessoal. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual é a nossa destinação inexoravelmente? Então, toda essa ignorância, esse desconhecimento, atrapalha muito o nosso retorno ao mundo espiritual. Quando a coisa se dá a partir do suicídio, todos os gestos suicidas, atitudes que culminaram com a desencarnação, são atitudes violentas. Pode ser um método ou outro, e mesmo através de substâncias químicas, no que nós chamamos em medicina de intoxicação exógena, há consequências que são imediatas, que resultam na desencarnação a seguir, horas depois, mas o perispírito também é atingido. E o perispírito atingido, ele levará o dano causado por livre e espontânea vontade, porque é um suicídio direto ou indireto, para todo o período da erraticidade e também para todo um longo, mais ou menos longo período de reencarnações sucessivas no futuro. Então, meus amigos, a ideia, eu vou tentar passar alguns elementos para vocês e contar com vocês algumas vivências interessantes sobre este capítulo, que é o capítulo relacionado, por assim dizer, ao que nós chamamos de consequências perispirituais. Então, quando nós olhamos, eu escolhi no livro Depois da Morte. É um dos livros mais importantes de Leon Denis, que é, em toda a sua obra, aquilo que nos traz sobre a filosofia espírita os melhores elementos pós-Kardec. Então, é um texto um pouquinho mais, vamos dizer, de difícil entendimento, mas me acompanhe, por favor. Caído
o vestuário da carne. A luz penetra-o e sua alma aparece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece-se à luz, anima-se, ganhando vida e, portanto, revive. Então, essa é um parágrafo de Leon Denis que nos dá uma ideia de que, uma vez sobrevindo a desencarnação, dos muitos modos diferentes, toda a nossa história da vida recente, como de vidas outras do pretérito, está tudo na memória integral. E com o passar do tempo, tudo isto vai aflorando, tudo isto vai voltando à realidade da vida consciente de qualquer um de nós. Então, esta é uma primeira reflexão. Sigamos. Consequências espirituais do suicídio. Adiamento do processo de recuperação espiritual de cada um. O objetivo da vida em mundo de provas e expiações, qual é? O adiantamento. Então, a primeira lembrança, todos os aspectos estarão sendo imediatamente sustados e adiados. Segundo aspecto, novos prejuízos morais e físicos ao próprio suicida. E aqui uma curiosidade: morais, tudo pertence à alma daquele que parte desse modo. E de um modo qualquer, porque tudo importa na alma imortal. Mas, quando ele fala, ou eu coloco ali físicos, se tem relação com o perispírito e com o corpo físico do futuro, onde o perispírito lesado, do que ele ainda não for devidamente tratado, haverá de se manifestar no novo corpo 10, 50, 120 anos depois, na próxima reencarnação. Por que eu digo físicos? Porque o perispírito também é físico. Não é de matéria densa como a do corpo, mas é material. O perispírito é semimaterial. Mas tudo que é semimaterial é constituído de moléculas, de átomos, de partículas subatômicas. E tudo isso é físico. Mesmo que nós, quando estamos encarnados, nós não enxergamos as realidades do outro lado, a não ser que tenhamos a mediunidade de evidência. Não é verdade? Enfim, então é uma primeira ideia da relação com o perispírito. Ao próprio suicida são os prejuízos, agravando as suas condições pessoais, mais sofrimento de início imediato. Imediato em que sentido? Seja qual for o método utilizado, o sofrimento é moral e físico perispíritico. E tudo depende da gravidade do dano provocado pelo gesto de pôr fim à própria vida. Outra questão importante, que vocês me acompanham por ali, o sofrimento de familiares e amigos. Então, é um sofrimento espiritual, moral, físico para o protagonista, mas com uma série de consequências para aqueles que vivem, que conheceram a tal pessoa e que agora se veem enlutadas pela partida inesperada. E vale a pena comentar todo um estudo que se pode fazer sobre isto,
Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico, não existe luto mais sofrido do que o luto por causa de alguém de relacionamento muito próximo que tenha desencarnado pelo suicídio. Outra ideia para nós, que nós às vezes não lembramos, e a experiência nos fez mostrar isso: danos à psicosfera do planeta, com repercussões na vida de todos os demais, indução de novos casos. Por quê? Porque na medida que todo aquele conjunto do sofrimento humano acabou ainda ficando tudo mais delicado, mais grave, pelo sofrimento intenso da desencarnação provocada, as irradiações mentais, emocionais, tudo isso são aspectos consistentes, são aspectos que vão escurecer o ambiente íntimo de quem o pratica, o ambiente do lar, com a mesma ideia da psicosfera, que envolve sentimentos e emoções, mas a psicosfera do planeta também acaba como que sendo prejudicada. Esta é mais uma reflexão para nós. Os motivos dos suicídios nós não vamos entrar agora, porque são vários. Vocês podem fazer uma leitura rápida, há uma diversidade em relação a eles, mas vocês conhecem isso. Então nós vamos adiante um pouquinho, lembrando que, independentemente das causas, essas causas podem ser, para cada caso, dentro da justiça divina, questões como que atenuantes e questões agravantes. Então não existem dois casos iguais. A ideia é de que isso tudo um dia será devidamente avaliado para receber o melhor cuidado médico espiritual na erraticidade, lá do outro lado, antes que o protagonista principal, portanto, ele volte a se ligar ao novo corpo. Então sigamos, conversaremos um pouquinho. Vejam o que nós temos aqui no livro da Dona Ivone. A ideia qual é? Memórias de um suicida. O que nós vemos? Eu escolhi um trechinho. Vejam o que Camilo nos adiantou. Região composta por vales profundos, com gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior dos quais uivavam demônios enfurecidos. Demônios aí no sentido de daimon, no sentido de espíritos inferiores. Espíritos que foram homens deletados e criminosos. Aonde vivem? Nas trevas. Alguns deles nos abismos, que é algo ainda mais delicado. O solo coberto de materiais enriquecidos e férteis, lembrando a fuligem, sendo imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar é pesadíssimo, asfixiante, gelado, coberto por um forte nevoeiro. O que é isto? Isto é alguma região de trevas medianas ou trevas profundas. Ainda ele continua: os espíritos que ali habitam vivem sufocados como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias. Os raios solares jamais chegam a este lugar. É um local onde não existem paz, consolo e a esperança. Tudo é marcado pela desgraça, miséria, assombro, desespero e horror. Quem ali habita são grandes vultos do crime e falanges de suicidas. Então, essa noção que somente os espíritas têm, se os espíritas
procuraram se familiarizar com os conteúdos doutrinários e sobre o tema, o exemplo que Dona Ivone nos traz com a entidade, o irmão Camilo, nós vamos ter um melhor entendimento do que acontece depois. Mas não é apenas para conhecermos um detalhe a mais da realidade da Terra, é para termos subsídios íntimos, pessoais, para dedicarmos o nosso melhor no dia a dia, para nós ajudarmos na prevenção. Não precisamos esperar o setembro chegar, amarelo ou de qualquer cor, porque este é um problema do ano inteiro, das décadas, dos séculos, do passado, do mundo atual e ainda por muito tempo. Por quê? Porque os dramas humanos que ainda estão sendo vividos na Terra e que têm resultado na ideação suicida, em planejamento de se pôr fim à vida, até que haja uma lamentável conclusão, isso ainda vai nos acompanhar muito. Então esta é uma obra muito importante, esclarecedora, para que nós tenhamos em diálogos fraternos, em qualquer lugar onde estivermos, junto de alguém que tenha exposto uma tendência, uma ideia, uma vontade de abandonar a vida, nós podemos e devemos conversar sobre isto. Só que nós temos que lembrar que no planeta Terra, a imensa maioria dos que a integram na encarnação não tem a menor ideia sobre o mundo dos espíritos e as consequências da vida após a morte, daquilo que nós escolhemos de fazer durante as últimas encarnações, mas sobretudo nesta que foi a última ou é ainda a atual. Então, vale a pena nós buscarmos como que subsídios quando vemos o verdadeiro sofrimento começa no momento do suicídio. O sofrimento após a conclusão do gesto suicida. É óbvio que ninguém comete suicídio que já não esteja em importante sofrimento. Pelas inúmeras razões que nós temos no mundo terrestre. De tal maneira que eu vou colocar aqui uma outra ideia para os amigos que talvez já a conheçam, mas para novas reflexões: ninguém comete suicídio sozinho. Ninguém. Todas as vezes, ao longo de décadas, em reuniões mediúnicas que nós entramos nestes departamentos e contextos, sempre havia espíritos que nós, em geral, rotulamos até hoje de obsessores, por dramas da vida atual ou por dramas de vidas pregressas, quanto àqueles, o que cometeu o suicídio, ou que está pensando nisto, e aqueles que desejam a morte antecipada, como muitas vezes nós vimos com o seu desejo de vingança, porque foram prejudicados em vidas anteriores. E eu vou dizer uma outra questão para a reflexão dos amigos. Ninguém adoece de um problema de saúde mental, ninguém adoece de câncer, de doença cardiovascular, de transtorno neurológico, autoimune, metabólico, pediátrico de maior gravidade sozinho. Eu poderia dizer, por experiência, é o que nós temos visto por muito tempo. Quando nós pensávamos que íamos encontrar um caso do paciente estando completamente livre de qualquer processo obsessivo, os médiuns da equipe em seguida passavam a detectar. É um mundo maior que nessas reuniões levanta o véu do que acontece na vida de cada um, ou de cada um que vive dentro de uma questão coletiva, para que os médiuns, observando, nós tomemos as medidas terapêuticas, médico-espíritas,
para sanarmos a tragédia que já havia no mundo espiritual e que agora se soma com uma tragédia como que pela morte de alguns, às vezes muitos, que estavam recentemente na matéria, na última existência, na existência recente. Então, por isso que nas reuniões e na casa espírita, toda vez quando nós temos um paciente que busca ajuda por causa de que vai precisar fazer um transplante renal, porque está em hemodiálise há 10 anos e parece que há um doador compatível, a família pede ajuda e nós abrimos o caso. Quando nós abrimos, tudo se descortina à nossa frente. E aí nós vamos cuidando de todos os detalhes, cuidando de todos os espíritos desencarnados por alguma razão atual ou histórica, vinculados ao sofrimento médico. O nefrologista, o clínico geral, ele não conhece isto, mas já está propenso a conhecer, porque ninguém sabe porque que muitas doenças dos rins acontecem com tamanha gravidade, que vão demandar hemodiálise por anos ou pela vida toda. De onde vem a doença? A doença é legado, a doença é efeito, seja ela qual for. Inclusive, como aconteceu bem recentemente, em 18 milhões de pessoas no mundo que desencarnaram pela Covid-19. Quase 700 mil pessoas no Brasil, em condições precaríssimas, por causa dos danos físicos, médico-biológicos, ocasionados pela Covid mais grave. Fora as outras questões que nós não vamos nem entrar. Então, meus amigos, eu queria lembrar para vocês esse tipo de reflexão. Então, por isso que, se a doença é consequência dos nossos erros de vidas passadas, ou de erros ainda na vida atual, ou o somatório de tudo isto, que nós estudemos essa realidade, que nós conversemos sobre isto, mas mais ainda, que qualquer um que esteja enfermo dessas doenças tão capazes de gerar um sofrimento que parece que brotaram do corpo, de uma hora para outra, vai fazer um exame e tem uma neoplasia. De uma hora para outra, sente uma dor primordial, coloca a mão sobre o tórax, é um infarto agudo do miocárdio, artéria coronária principal obstruída por uma trombose aguda. A metade morre no local, põe a mão no peito, cai, e se não houverem as manobras de reanimação cardiopulmonar, desencanou. A outra metade vai para as emergências. Mas a ideia qual é? Isso não é pelo que a grande maioria dos nossos colegas médicos e das instituições de saúde pública e privada entendem. A história da medicina, como eu tentei mostrar ontem, ela está mudando. Espiritualização, espiritualidade, religiosidade e medicina, os médicos mais atualizados já vão conhecendo. Mas espiritismo e medicina, reunião mediúnica e doença é outra história mais nova e só como que conhecida por poucos e aqueles que conhecem a doutrina espírita e o trabalho mediúnico em favor da recuperação das pessoas. Então vamos adiante um pouquinho. Eu ia perguntar ao Eurípides, ele não me escuta. Ele está entretido. Oi, Eurípides, quanto tempo nós temos? Meia hora, 2? 5 horas. Oi? Até 11 horas. Até 11 horas? Muito bem. Então deixa eu caminhar aqui com vocês, meia hora é tudo de bom. Quando você pensa que só teria 10, você tem 30. Então vamos aproveitar.
Então eu estava lembrando para vocês, vejam uma outra. Estava bom demais para ser verdade. Ele agora veio para me lembrar que nós temos que adiantar um pouquinho, mas também que nós vamos ter as perguntas de vocês, temos que reservar bons minutos, e depois eu combinei com o nosso anfitrião para que fizéssemos todos juntos um momento de preces e irradiações, ao final encerrando, por assim dizer, o nosso encontro. Então, eu ia mostrar algumas questões, mas antes de tudo, como eu procuro separar aqui a ideia, consequências perispirituais, lesões no corpo espiritual, que é o perispírito, mortes violentas causam marcas perispirituais que tenderão a desaparecer, tão logo ocorra sua plena reintegração na vida espiritual. Só que isso pode levar um milênio, um século e meio século. Vai depender do quê? Merecimento, oportunidades, enfim. E a outra ideia é a ideia de que cada perispírito ele é atingido na sua estrutura semimaterial de acordo com aquilo que foi o método escolhido para cometer suicídio. Então tudo é proporcional, tudo é de acordo com a lei de causa e efeito. Eu queria talvez contar para vocês algumas histórias, nos minutos que nós dispomos. Eu vou contar uma bastante rápida, que eu acho ela ilustrativa quanto à questão do suicídio de uma maneira geral. Como cardiologista, trabalhando no Instituto de Cardiologia do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, eu trabalhava no setor de terapia intensiva, anos e anos. E eu recebia o plantão de uma colega. Essa colega, professora universitária, tinha boas ideias sobre espiritualidade. Não era espírita, mas uma pessoa muito competente como cardiologista. E ela não teve matrimônio, ela não teve filhos, e ela vivia muito perto de sua mãe. Eram duas almas muito próximas. E então, ela frequentou a nossa instituição espírita quando ela ia nas segundas-feiras pela manhã receber o passe. Eram reuniões de fluidoterapia espírita para pessoas quaisquer, mas sobretudo para pessoas enfermas das mais diversas questões médicas que nós temos no mundo. Pois bem, numa altura, eu estava numa segunda-feira dirigindo de casa para Copacabana, que é onde fica o nosso grupo espírita, e aí eu recebo uma mensagem de alguém que eu não tinha contato, mas que eu percebi que era um irmão da doutora. E o irmão da doutora enviou para mim, como deve ter enviado para todos os seus amigos, um convite para uma missa de sétimo dia. E aí, como eu sabia que ele era irmão dela, tinha um vínculo conosco também, eu imediatamente dirigindo, abri a mensagem e soube que a doutora havia desencarnado na véspera, ingerindo uma quantidade muito grande de remédios. Quero dizer para vocês que suicídios e médicos e médicas é um problema mais. Dentro do grande contexto do suicídio de um modo geral, médicos, porque têm acesso a prescrições controladas de remédios, anestesistas que têm acesso a substâncias e drogas de anestesia, eles se auto-inoculam e morrem, dependendo dos seus danos.
Então, uma palavra que talvez vocês não conheçam com familiaridade: suicidologia. Então, se tem neurologia, pediatria, também existe suicidologia. Porque o drama que o seminário examinou ontem e hoje é uma questão tão relevante. Justificou o seminário, justificará outros estudos e outros encontros, mas em medicina há um conjunto de colegas que se especializam no melhor cuidado, tanto em prevenção como naquilo que são as consequências de tentativas não concluídas em relação ao suicídio. Pois bem, eu estava dirigindo e comentei com a médium ao meu lado, e nós estávamos os dois indo para uma reunião mediúnica. E então, ela ficou muito surpresa, médica também, conheceu a doutora que se foi. E aí então, quando a reunião mediúnica teve início, eu propus deixar os casos que eu estava trazendo para buscar resgatar a doutora. Praticamente um dia ou dois depois da desencarnação. E dito e feito. Abrimos a reunião com as atividades habituais, a oração, a leitura edificante de Emmanuel e etc. Comentei quem era a doutora. E aí o que aconteceu? Eu soube pelo irmão que a mãe havia desencarnado. E aí a doutora ficou, se ela tinha alguma coisa de depressão, ela tornou-se depressiva com uma intensidade maior e acaba cometendo suicídio. Ela é trazida, ela se manifesta pela própria médium que soube antes dos outros que ela havia desencarnado, e é uma coisa que eu nunca vou esquecer, e eu partilho com os amigos. Ela veio, não foi difícil trazê-la, ela não estava naquela região onde Camilo Cândido Botelho nos adiantava, que ele estivera, e aliás, na companhia de uma infinidade de outros igualmente suicidas que nem ele. Muito bem, então foi muito simples. Ela compareceu, trazida pelos benfeitores, e ela sabia aquele ambiente, porque ela frequentou a casa. E aí ela disse: Sérgio, o que eu fui fazer? E ela desencarnou por intoxicação exógena, pelo número de comprimidos, do tipo de comprimidos que ela escolheu. Ela tinha acesso a tudo, tomava um ou outro de vez em quando para a insônia, mas quando quis abandonar tudo, ela tomou 2 caixas inteiras. Adormeceu, coma profundo, parada respiratória, desencarnação e as consequências. Conversamos carinhosamente, ela foi muito bem acolhida, até porque ela era uma pessoa com muitas questões muito preparada. Enfim, esse é um caso que eu não posso deixar de lembrar. Há um outro caso que tem muito a ver, são centenas, mas um caso emblemático para nós não perdermos é o caso de Santos Dumont. E aí o que acontece? Santos Dumont é um espírito muito preparado. Ele era a reencarnação de um grande benfeitor da humanidade, no sentido das descobertas de terras, de continentes, devasando os oceanos, de tal maneira que ele contribuiu por muito poucos na história humana em nosso benefício. Mas ele consegue então elaborar, confeccionar o mais pesado do que o ar, não é? Antes do 14 bis, depois do 14 bis. O que acontece? As aeronaves simplesinhas comparadas com o que nós temos hoje, elas passaram a ser utilizadas na Primeira Guerra Mundial, no início do século XX. E ele foi ficando abalado
porque ele é o pai da aviação. Os irmãos Wright nos Estados Unidos também são, mas ele se tornou muito conhecido pela sua dedicação, como os irmãos também foram. E aí então ele vai se tornando deprimido. E eis que passam-se anos. Ele, que tinha acesso, era de uma família abastada, tinha acesso a tudo de melhor em medicina. E nem medicina do Brasil, que é linda, de certo modo, mas a medicina europeia, a medicina francesa, porque ele vivia muito mais na França do que no Brasil. Mas aí ele vem fatigado para ficar com a família no Brasil, Minas Gerais. E aí então, Santos Dumont vem a saber da Revolução Constitucionalista de 1932, onde nós tínhamos paulistas lutando com gaúchos, e lutando de verdade, guerra por questões políticas. E aí o que ele viu? Que aeronaves construídas com as ideias dele, aeronaves do Brasil, bombardeando um Estado em relação ao outro. E quando ele se dá conta daquilo tudo, ele desiste. Ele não suporta. Porque acabou, claro, envolvido por inúmeras questões e por um sentimento de culpa inimaginável. E aí ele abandona a vida física por enforcamento. E aí o que acontece? Ele passa algum tempo no mundo espiritual em sofrimento, e porque ele tinha méritos extraordinários, ele era, do ponto de vista de conhecimento das questões humanas convencionais, uma figura ilustre, um benfeitor mesmo. Então ele recebe toda a ajuda que o mundo maior, o mundo espiritual, poderia oferecer a ele. E aí o que acontece? Planeja uma nova encarnação no Brasil de novo. E aí uma família de Campos dos Goitacazes, a família Mussa Tavares. O irmão deste que viria a nascer é colega nosso em medicina. Está mais ou menos com a nossa idade, 40 e poucos anos. De tal maneira que... Como pode isso? Então o que acontece? Eles programam pais espíritas. O pai, um conhecido escritor e expositor espírita, já desencarnado agora. E o filho Flávio é nosso contemporâneo. E esse jovenzinho nasce, portanto, na família Mussa Tavares. Quem era? Santos Dumont. Planejamento do mundo maior. Quando ele era bebê, ele cai do berço. No que ele cai do berço, uma queda de pouca altura, mas foi o suficiente para ele fraturar a vértebra cervical. E fraturou de um determinado modo, mesmo uma vértebra praticamente de cartilagem, que lesionou a medula cervical. E ele fica tetraplégico. E uma vez tetraplégico, ele permanece, ainda mais já décadas atrás, para o resto da sua encarnação, apesar de todas as tentativas médicas de oferecer a ele o melhor que havia à época. Pois bem, o que acontece? Ele é tratado com um amor extraordinário por estes pais, por este irmão, e quando ele tinha 16 anos de idade, ele contrai uma gripe, um vírus, que evolui para pneumonia aguda, bilateral e grave, morre, desencarna com insuficiência respiratória. Por que aquela queda resultou numa fratura cervical?
Chico Xavier disse aos pais quem ele era. E a ideia é de que o perispírito é o nosso tema. O perispírito lesado pelo enforcamento, quando ligado ao novo corpo, esse novo corpo também tinha essa situação de fragilidade. E ele acaba fazendo a fratura cervical, porque não era uma coluna cervical de uma criança da mediunidade, porque ela tinha sido alterada, adulterada, modificada por um perispírito que foi auto-infligido em relação ao enforcamento. Esse é um exemplo. Pois bem, ele desencarna depois. É uma história que tem vários detalhes muito bonitos, interessantes, e o aval é de Francisco Cândido Xavier, revelando os propósitos do mundo maior, de imediatamente, do ponto de vista espiritual, foi algo assim, logo a seguir, para que não se perdesse tempo, até porque era um espírito de tantos méritos que ele, por assim dizer, quanto mais cedo ele melhorasse, se restabelecesse, ele voltasse ao nosso plano, mais ele contribuiria para a nossa evolução. Eu vou contar mais um caso, 2 ou 9. Não senti firmeza. Posso contar mais umzinho? São muitos. E todos eles têm a importância, primeiro, porque se referem a pessoas humanas iguais a nós, que sofreram muito, antes, durante e depois. Mas uma vez eu estava fazendo um percurso na Europa e visitava a cidade de Genebra e não era a primeira vez, encontrei o grupo Allan Kardec de lá, a dona Terezinha Rey, saiu do Brasil e ela formou esse grupo por lá. E havia uma criança com necessidades especiais, que a mãe era brasileira, ele nasceu na Suíça, mas eles viviam lá. E ela tinha buscado a ajuda dessa senhora e do grupo espírita Allan Kardec de Genebra. E aí, como eu fui e levei uma médium comigo para ajudar nas atividades mediúnicas de assistência, o que aconteceu? A dirigente veio contar esse caso. O nome do garotinho hoje é um rapazote. O nome dele é André. Quando nós vimos, como médicos, eu entendi que ele era sindrômico e que ele teria microcefalia. Então, dificuldades motoras muito sérias. A mãe e o pai tão amorosos, enfim, cercado de amor, eu diria, e amor mesmo, o amor de muito linda qualidade, se é que podemos dizer assim. Então, meus amigos, eu propus o que pediram imediatamente a nossa ajudinha para o caso. Eu pedi para a médium, muito experiente em fluidoterapia espírita, que o garotinho ficasse deitado na maca e que ela, incorporada, vamos chamar entre aspas, com uma entidade acostumada ao tratamento magnético, ela ajudasse a criança. Mas a criança, na tentativa de ser tratada fluidicamente, ela não se adaptou a ficar deitadinha, com o conforto e a serenidade suficientes para uma boa assimilação dos conteúdos vibratórios. E aí eu olhei, eu estava participando, eu falei, Terezinha, então vamos mudar. Vamos para a reunião mediúnica, reúna os seus médiuns mais assim, experientes, vamos combinar hoje ou amanhã, e fizemos isso na reunião mediúnica. A médium que veio comigo do Brasil, ela, Sérgio, estamos num campo de concentração. Estamos em pleno nazismo, Segunda Guerra Mundial. Tudo indica que é a Auschwitz-Birkenau, que é um
dos campos de concentração, que fica na Polônia, perto de Cracóvia, onde tragédias inimagináveis aconteceram, como aconteceram em todos, como Treblinka e outros. Sérgio, ele era um oficial nazista e ele se responsabilizou pela desencarnação, pela miséria, pela fome de muitas pessoas. É claro que ele não era o único, porque isso foi um empreendimento que envolveu milhares de pessoas. E aí então, eu falei, você reconhece a presença das vítimas, dos mortos naquela altura, por ações que ele contribuiu diretamente, ela falou, é como se estivessem marcados. E esses que viveram o drama da desencarnação violenta pela morte, na guerra, tinham pequenos fios escuros ligando ao menino e ao mesmo tempo a esse espírito que era o oficial nazista do campo. Qual é o primeiro procedimento? Cuidar das vítimas, liberando as vítimas daquele antigo algoz, que hoje é André. Então, existem recursos mediúnicos que estão sendo desenvolvidos há uns anos, décadas, no sentido da desobsessão coletiva. Em vez de nós recebermos os espíritos humanos A, B ou C trazidos para as comunicações através dos médiuns psicofônicos para receberem o amor do diálogo fraterno, vocês todos ouviram falar que o telefone só toca do mundo espiritual para o plano físico, onde estão as equipes encarnadas. Isso foi assim, mas não é mais. Então eu posso dizer que um dia podemos conversar sobre isso. O telefone te linka daqui para lá incontáveis vezes em propostas de amor, de cuidado, de tratamento. E aí o que acontece? Estávamos nos referindo a Andréia. Todo aquele conjunto que era uma parte dos mortos de Auschwitz, através de campos vibratórios construídos por ideoplastia e preenchidos por amor e elementos afetivos que possam interagir com as vítimas, todos eles receberam o benefício. E os médiuns da Suíça nunca tinham visto aquilo. E eles ficaram, ué, o que vocês estão fazendo? Aí eu digo, nada. E aí depois foi tudo explicado direitinho. O que é a médium que nunca tinha visto isso? Ela reparou o quê? O alívio das vítimas. A mudança dos espíritos lesados pelo conflito de uma guerra infamante, melhorando gradativamente. E aqueles laços escuros cortados espontaneamente, desvinculando todo mundo entre si, mas sobretudo desvinculando tantas vítimas numa reunião, aliás eu diria, num período de uma reunião, porque depois a reunião seguiu para outros atendimentos dos casos de lá. Pois bem, trouxemos, segunda etapa do tratamento dele, trouxemos o André encarnado em espírito, desdobrado do corpo. Ele no centro espírita, no colo da mãe, e nós na equipe funcionando. Os amigos espirituais desdobram, se é que ele já não estava desdobrado, porque pessoas com esses problemas muitas vezes ficam desdobradas o dia inteiro. E aí ele se manifesta, trazido na médium que veio do Brasil. Olha, gente, foi um encontro que também daqueles que você não esquece. Como ele nunca falou na encarnação, eu consegui, na verdade quem conseguiu foi ele, a espiritualidade, que nós dialogássemos.
Ele já estava arrependido. Ele tinha ideia de tudo que havia, ou pelo menos uma boa parte. Ele tomou conhecimento generosamente, carinhosamente, que tudo aquilo de um rastro de destruição que ele ajudou a deixar para trás estava resolvido. Que outras etapas viriam no futuro, claro, mas a libertação coletiva inicial dos aprisionados, décadas depois, ainda estavam em Auschwitz. Todos foram devidamente conduzidos. E na medida que você procede dessa forma, o paciente é o que obtém, a par dos desencarnados, o melhor auxílio. Porque ele se liberta do peso kármico, em parte, daquilo que ele havia causado. Pois bem, Andréia conversou comigo e nunca tinha conversado com a mãe. E é claro, depois eu contei alguns aspectos somente para a mãe, e ela ficou super feliz, e aquilo fez-la recordar que ele só não conversava com ela pelas limitações neurológicas da microcefalia. Por um tempo, até que outros mecanismos o libertassem daquele corpo e, chegando melhor no mundo espiritual, a vida futura lhe seria muito mais compensadora para ele continuar evoluindo. Muito bem, recentemente ela me escreve dizendo: olhem a foto do teu menino, ela chama, no sentido de que foi um movimento de muito carinho, de muita valorização. Enfim, ele cresceu, passou a poder viver em escolas próprias, desenvolveu-se razoavelmente. Ele é hoje praticamente um adulto e convive com pai, mãe, irmãos, e teve uma evolução bastante razoável. Então nós estamos nos lembrando, quando eu tive o diálogo com ele, o que ele me mostra? Que quando os russos estavam chegando aliados do Ocidente, chegaram primeiro na Polônia. E quando chegaram na Polônia, estavam para entrar no campo, ele toma de uma arma e comete suicídio com um tiro na cabeça. A microcefalia, ela tem mais de uma origem, mas o dano perispirítico principal fora causado por um suicídio, porque ele, na Alemanha, achava que morrer era o melhor que ele poderia fazer. Não tinha a menor ideia da imortalidade. Enfim, é mais um caso de um dano no perispírito por suicídio, que na vida seguinte acarreta um dano enorme em relação ao corpo novo que aquele espírito está tomando para seguir o seu rumo evolutivo. Eu gostaria muito de continuar comentando outros casos e vendo as questões de vocês, mas eu vou imaginando que o Eurípides está com muitos papeizinhos nas mãos. E eu já imagino que seja isso. Perguntas também para direcionar isso. Mas devido ao nosso tempo, nós vamos ter aqui 4 perguntas que já foram entregues. Bom, só para a gente reforçar, antes de passar para as perguntas, que tem pessoas que chegaram e vieram apenas hoje, nós divulgamos ontem a questão da presença do Alberto Almeida, que ele não pôde comparecer por questões profissionais, e assim nós reduzimos o tempo aqui no nosso seminário. Teve uma pena das duas explanações mesmo, já estávamos com o Sérgio e com o Valide, e nós vamos também falar algumas questões, aproveitando a presença aqui da Isabel, nós conversamos. No final de semana que vem, nós vamos ter também aqui em Divinópolis o CONSED, que é o Congresso de Saúde e Espiritualidade de Divinópolis, que é promovido pela AMEON, que é a Associação Médico Espírita de Divinópolis, tratando temas fantásticos, com palestrantes muito competentes também. Toda a estrutura para este corpo de eventos será realizada na Faculdade de Dardas, aqui em Divinópolis. Mais informações para este evento nós temos
cartaz da recepção e também no site do centro, tá? Falando também, porque depois do tempo sério que nós vamos passar para a prece que ele nos propôs, maravilhosamente será feita aqui. Então, vamos lá, perguntas conforme foram formuladas já. Qual é o entendimento do Espiritismo no que diz respeito a essa questão do suicídio, Sérgio? Abordando a questão de bebidas ou coisas tóxicas, né, que levam pessoas às consequências do suicídio. Se eu entendi bem, a pergunta se refere ao uso de substâncias químicas. Sim. Aquilo que nós em medicina chamamos de dependência química. Vocês devem ter notícias de que inúmeras questões humanas se agravaram nas últimas décadas. O suicídio, os abortos induzidos, as guerras, os transtornos mentais de variados diagnósticos, e uma questão médica muito séria é esta. E nós estamos vendo como que a multiplicação de casos, seja do uso de drogas lícitas, álcool e tabaco, seja do uso muito mais grave de drogas ilícitas, chamadas assim, cocaína, heroínas, anfetaminas, fentanil, opioides e assim por diante. Muitas vezes o uso é mais ou menos controlado pelo usuário, mas em outras situações que acontecem, ou na evolução de muitos, a coisa perde completamente o controle, há uma dependência química severa, e talvez o exemplo mais preocupante e gerador de uma verdadeira tragédia específica é o drama da Cracolândia, dos aditos ao crack. Usou uma vez, se torna dependente químico para o restante da vida, salvo alguma questão pontual e extraordinária. E mais do que a questão química, biológica, é a questão social, moral, famílias inteiras, fora as questões do tráfico de drogas, das milícias, enfim, é uma tragédia de grandes proporções. Então, do ponto de vista das drogas, em geral, é um suicídio indireto, não é? Apesar de que quem tem as drogas nas mãos, como a doutora, a cardiologista, no caso que eu contei, ela tinha e usava um pouquinho à noite. E de repente ela toma aquilo tudo e desencarna. Mas normalmente o que acontece? É um adoecimento mental, com piora progressiva, um adoecimento biológico, neurológico, psiquiátrico, até acontecer a desencarnação, dependendo do método escolhido. E aí o que acontece? Contaminação do perispírito do mesmo modo. E é uma contaminação, é um prejuízo, é um dano que vai se instalando proporcionalmente à utilização. É dose dependente, tempo dependente. Uma coisa é um período breve, um verdadeiro surto, uma coisa que dura uma semana. Procurou atendimento, foi tratado com as medicações corretas e conseguiu se livrar. Mas uma grande parte não consegue. E o perispírito vai viver o tempo que tiver que viver. E aí eu digo para vocês, na vida futura, primeiro, o sofrimento no mundo espiritual. Segundo, o que acontece quando tomar um novo corpo. Nós muitas vezes vimos casos de lupus, que são muito mais femininos do que masculinos, de pessoas que haviam se envenenado, cometeram suicídio pela autoadministração de veneno químico. As drogas são venenosas, cada uma com a sua característica, cada uma com o seu tipo de dano, com gravidades diferentes, como é sempre assim. Em medicina é sempre assim, espiritualmente falando. Sempre há prejuízos e quem leva a
pior consequência imediata é o perispírito. Imediata porque logo em seguida, mas que vai carregar por muito tempo ainda até se refazer. Muito bem, doutor. Sérgio, outra questão que a pessoa coloca é sobre a causa, a influência que isso gera na família dessa pessoa que procura o ato suicida e por a família não tem todo esse aparato, esse conhecimento espiritual. Como proceder? Olha, nós espíritas temos uma responsabilidade, um compromisso sobre essas questões muito maior do que qualquer outros que não conheçam a doutrina espírita. Os motivos são óbvios. Então a ideia é de que nós ajudemos sempre. Mas como nós somos muito poucos no grande cenário da vida humana no planeta Terra hoje, nós passaríamos muitas vidas cuidando sempre, o que seria ótimo. Mas a ideia qual é? Precisamos conversar, precisamos dialogar, precisamos escutar o que está afligindo o pai, a mãe, os irmãos, os avós, os filhos. Abrir espaços no centro espírita e no movimento espírita no mundo para diálogos em atendimentos fraternos, acolhimentos, para podermos ser úteis, revelando, mesmo para quem não tenha nenhuma ideia da doutrina espírita, pelo menos alguns elementos úteis. Agora, para quem não conhece nada e não visita e não as instituições espíritas e não dialoga com ninguém que tenha essa base, vai sofrer muito mais. Mas hoje em dia também lembram da suicidologia, lembram de uma psiquiatria com a religiosidade e a espiritualidade. Tantos colegas hoje em dia lidam com essas perspectivas. E essas pessoas ajudam da forma que podem, mesmo para pessoas que não tenham como que nenhuma base, usando a ciência que possui. Mas muito mais do que a ciência realmente é a boa vontade, é o desejo de contribuir, é a empatia, é a compaixão, é uma coisa que nós precisamos desenvolver. Nós somos, eu vou brincar com a palavra, nesse sentido ainda, os anões da indiferença. Somos de muito baixa estatura diante do que nós já poderíamos fazer, não temos feito. Então agora, se as tragédias humanas de hoje não nos mobilizarem para todo tipo de ajuda em nome da fraternidade, da compaixão, o que nos despertará a vontade de amar e de ser? O que? Além do que já existe no mundo. Muito bem. Pergunta: ao nos depararmos com uma situação suicida iminente, qual deverá ser nossa atitude e como proceder? Repete para mim. Ao nos depararmos com uma situação de suicídio iminente, qual deverá ser a nossa atitude e como proceder? Muito bem. Vigilância em relação à pessoa que aparentemente estaria prestes a abandonar a existência. Enquanto isso, hoje tem WhatsApp, tem Messenger, tem telefone, você deve buscar ajuda. Se você não é da área médica, leve a pessoa, convença dentro do possível para que ela busque ajuda especializada. Muitas vezes, meus amigos, é questão de internação. Não é o que nós mais gostamos. Cada vez nós trabalhamos menos com pacientes com transtornos mentais, internando em hospitais. Mas existem casos, e casos que tipicamente parecem disso, são casos de risco iminente de suicídio. Tentou uma vez, duas vezes, está a princípio sem controle, muitas vezes gritando, em surto, dizendo palavras desconexas. Ninguém pode deixá-la sozinha. Pode deixar. Até que providências compatíveis com a gravidade sejam tomadas. Você pode estar salvando aquela vida, que é o que nós precisamos fazer. O resto virá depois. Concorda? Muito bem, doutor Sérgio.
uma questão que coloca o seguinte: quando você citou os acidentes dos aviões, podia citar a legislação e reação de Ateísmo, capítulo 18, onde ficou demonstrado o socorro espiritual prestado pelos espíritos mais elevados. Embora eu tenha falado bastante no país. Você cite a referência do Ateísmo, fale sobre esse capítulo que o André Luiz fala sobre isso. Não comentei em relação a que o André Luiz tivesse dito isso. Essa é uma experiência um tanto pessoal. Ao longo de 45 anos, nós estamos trabalhando na Seara Mediúnica. Eu me tornei, eu era médico, já há um tempinho. E aí, em função das questões que eu ia presenciando em reuniões mediúnicas no mundo inteiro, que tinham a ver com a minha participação, porque era como se a espiritualidade quisesse me mostrar, olha, vamos ajudar aqui, olha, vamos ajudar nesse outro contexto. Eu acabei sentindo necessidade de voltar para a universidade para fazer aquela que é a ciência mãe, ou a mãe das ciências, é a física. E aí, durante inúmeros anos, continuando a trabalhar como médico, eu fui me dedicando a conhecer a natureza em linguagem matemática. Isso é a física, seja física clássica, seja física moderna, mecânica quântica, teoria da relatividade. Então, para quê? Para ter conhecimento, para aplicar estas coisas no sentido melhor que eu podia e que a espiritualidade me levava. A espiritualidade me mostrava por médiuns que eu nunca às vezes tinha visto antes, quando eu estava num outro país, numa outra cidade muito longe, um desastre coletivo, como ajudar e não fazer fila em que cada espírito vai ficar atrás de um médium e a reunião vai até o dia seguinte. Diálogo amoroso com cada um. Não dá. As demandas são muito mais sérias do que nós espíritos somos. E nós fomos ganhando elementos para isso. E fomos praticando, fomos vendo as consequências. E as consequências são o antes e o depois. Quem nos mostra isso? O paciente. Como era o paciente antes, como ele fica depois. E como eu comentei antes, são esses resultados, independente de suicidologia ou não, que tem nos levado a apresentar isto nos congressos mundiais de psiquiatria, para dividir as sementes. A semente não é minha, nunca foi, me puseram nas mãos para nós trabalharmos em equipe. E a ideia, portanto, qual é? De levarmos isto, e os colegas lá de longe, de países os mais diversos, estão assim muito sensíveis a essas questões. E por que eles abriram esse espaço para nós participarmos e levarmos esse tipo de semente? Porque há espaço, obviamente, na psiquiatria moderna. A psiquiatria moderna não conseguiu até hoje. Ela continua sendo, basicamente, uma psiquiatria intervencionista farmacológica. Tem depressão, antidepressivo. Tem surto psicótico, drogas antipsicóticas. E assim por diante. Essa medicina que nós queremos, ela é muito boa. Ela ajuda muitas pessoas ao longo de toda a história da psiquiatria recente. Mas nós, com o conhecimento a partir de Kardec, nós não podemos nos furtar a concatenar juntos ideias, levando-se em consideração causa e efeito, ação e reação, e procurarmos usar os recursos que a espiritualidade nos convidou a com eles trabalhar. Esse é um tema, não vou dizer para um seminário, mas esse é um tema para um estudo mais aprofundado. Muito bem. Então, nós encerramos este momento também das perguntas e respostas. Só temos imensamente a agradecer pela contribuição, por estar conosco aqui nesses 2 dias, aceitar esse nosso convite. E poder... Obrigado, Eurípides. Antes da prece, deixa eu só comentar 2 coisinhas. Uma é que, preparando um estudo
sobre o amor há uns meses atrás, dentro dessa preparação. Obrigado, Eurípides. Antes da prece, deixa eu só comentar duas coisinhas. Uma é que, preparando um estudo sobre o amor, há uns meses atrás, dentro dessa preparação, o amor é o poder supremo que tudo move e a tudo vivifica. É a luz sublime que sustenta os mundos e que nos ilumina os corações. Tudo o que colhemos voltando, amemos esse amor que tudo pode, que é força majestosa, alta e fecunda, que equilibra tensões, governa a vida, que junta grãos para formar areias, que junta areia para formar praias, que salpica de estrelas céus profundos, que acende sóis de luz na imensidade, que impele os mundos pelo espaço adentro, que abre flores gentis pelas campinas, que acalenta na terra humildes vermes, que adoça os prantos, ressuscita os sonhos, devolve a paz aos corações aflitos, forja aventuras onde havia dores, renova o tempo em toda a eternidade, dá, cede, empresta, entende, age, perdoa, abraça, atende, silencia, ajuda. Amor divino que triunfa sempre, que soergue doentes e caídos, que regenera, dulcifica e cura, que canta, chora, espera, crê, trabalha. Amemos esse amor, clarão divino, em cuja claridade excelsa e pura veremos, ouviremos, sentiremos o Espírito de Deus. A outra coisinha é que, só para vocês terem ideia, assim, há 6 anos atrás, eu tive vontade de propor com amigos de Portugal, onde eu estive falando de Jesus o tempo todo, lembrando-nos do divino amigo a cada ocasião que os conteúdos doutrinários nos fazem recordar. Mestre querido, aqui estamos todos como irmãos e amigos, abraçados espiritualmente, nos dando as mãos em espírito e verdade, preocupados com tantos problemas no mundo, no Brasil, em toda parte. E como filhos de Deus, queremos agradecer antes de tudo a vida que nos é tão preciosa, a vida espiritual definitiva, eterna, fruto do amor de nosso Pai. Queremos agradecer o Consolador prometido por Ti, a Tua vívida presença no dia a dia de toda a humanidade, desde há bilhões de anos, quando nenhuma forma de vida existia na Terra, e Tu já eras o Cristo de Deus, o Filho do homem, da profecia de Daniel. Nós queremos, Jesus, que a espiritualidade tão linda que deu cobertura durante todas as horas do evento, desde antes das programações, eles estejam mais do que nunca pertinho de cada um de nós, abraçando cada integrante. E nós vamos lembrando dos nossos familiares, dos nossos amigos, nós vamos desejando incluí-los neste diapasão de luz, de
de uma frequência de amor, de fraternidade, de cura, mesmo em sentido relativo, para que todos aqui encerremos este evento de luz da melhor forma possível. Mas daqui, de Divinópolis, que nos acolheu com tanto amor, fale em nome de espíritos muito lindos, que também foram acolhidos na cidade, em Minas Gerais. Uma equipe extraordinária, trabalhando todas essas horas para lenir o sofrimento humano do Brasil inteiro e hoje, nesta prece singela, ajudando no trabalho de benefícios para o mundo inteiro, seja para a Ucrânia, para a Síria, para o Iêmen, para a Caxemira, para o Haiti, seja o país que for, a comunidade qual seja, todos somos um só. E do país da luz, espíritos que vocês conhecem muito bem, estão a postos, trabalhando e dedicando os fluidos doados por vocês, para que não faltem em todos os domínios das dores humanas, aquelas que nos preocupam mais do que outras e que estão distribuídas pelo mundo. Jesus vence, vem reflorir os caminhos, tantos desertos humanos na terra, que os anjos dos céus que se abriram tragam destes jardins das mansões do Criador o que seja decisivo para as mudanças e transformações íntimas pessoais e daí coletivas, para que não tarde o tempo da felicidade, da libertação dos males que ainda temos, até que possamos celebrar contigo em gratidão profunda a todos que nos ajudaram e nos ajudam e o farão sempre, até que possamos virar esta página no grande livro da história da humanidade, escrevendo uma outra preparada para contextos e lembranças e planejamentos que iluminem o mundo definitivamente. As estrelas cintilam, humanidades maravilhosas nos ajudam, a convite do Cristo, colaborando de longe ouvindo a terra, para que tanta dor e sofrimentos não nos acompanhem mais e possamos dizer com toda a ênfase: muito obrigado, amigos espirituais, pelo socorro, pela proteção, pelo incentivo ao trabalho singelo no bem, que se torna útil para toda a gente. Agradecidos, buscando todas as vítimas da violência, buscando os famintos, os adoecidos, os transtornados, os desesperados, desalentados, aqueles que mais necessitam de Ti, Jesus. Que o Teu amor, preenchendo todos os vazios de nossas almas, possamos guardar no altar das consciências e dos corações, definitivamente, hoje e para o grande futuro. Obrigado